O Oceano Pacífico, o maior de todos os segredos. Para nós, na superfície, ele é uma massa azul infinita. Mas, em seu leito escuro, a mais de 5.000 metros de profundidade, jazem provas silenciosas de guerras que nunca foram declaradas. Em 1968, uma dessas provas afundou, o submarino soviético K-129. Com seus 3 mísseis balísticos nucleares a bordo, desapareceu, levado por uma onda que ninguém jamais viu. As coordenadas exatas, por anos, foram um mistério que apenas os mais altos escalões da inteligência militar conheciam. Essa é a história de como esse segredo veio à tona. Não através de satélites ou espiões, mas por meio de um jornalista ambicioso e de um bilionário excêntrico. Uma narrativa de fato que anos depois ainda faz as pessoas questionarem o que realmente estava no fundo do oceano. A cena se passa em 1974. Aquele ano, na redação do Los Angeles Times, a vida era regida pelo barulho das máquinas de escrever, o zumbido das teletipos e o cheiro persistente de café queimado. Alex Turner era um jovem repórter com a ingrata missão de cobrir as excentricidades de Howard Hughes, o recluso bilionário que vivia escondido em hotéis. A vida de Alex, que sonhava com grandes reportagens de guerra e escândalos políticos, estava submersa em uma pauta de trivialidades milionárias. Mas a trivialidade logo se tornou algo muito maior. Hughes, em seu auge de bizarrices, estava construindo um navio colossal e bizarro. O nome? Hughes Glomar Explorer. Oficialmente, o navio era um empreendimento de mineração em águas profundas, projetado para colher os cobiçados nódulos de manganês do leito oceânico. A história soava plausível. Os oceanos eram a nova fronteira para recursos. Mas, para Alex, algo não se encaixava. Ele passava horas olhando para as fotos do navio. Uma embarcação com uma torre gigantesca no meio, uma enorme garra que se projetava para o fundo e um buraco no casco. Era uma peça de engenharia monstruosa, sem precedentes. Suas dimensões, o sigilo em torno de sua construção e a presença de engenheiros do governo em seus quadros. Tudo era desproporcional para uma simples operação de mineração. Ele começou a se aprofundar, a fazer perguntas, a se arriscar. A primeira pista veio de uma fonte inesperada, um engenheiro aposentado da Hughes Aircraft, desiludido e amargurado. Ele o encontrou em um bar de baixa luz de fumaça de cigarro. O homem não falava em voz alta, mas em sussurros. Ele tremia. O navio de Hughes não busca minerais. Busca algo muito mais pesado. Uma sombra no fundo do mar. Uma sombra com um símbolo de foice e martelo. A frase era enigmática, mas acendeu uma luz na mente de Alex. Ele se lembrou do submarino soviético que havia afundado anos antes, um mistério que a imprensa havia esquecido. Alex mergulhou num mundo da inteligência naval e das forças armadas. Ele passou semanas em bibliotecas de microfilmes, consultando jornais antigos e relatórios governamentais desclassificados que pareciam inocentes. Ele fez ligações que não retornaram e bateu em portas que se fecharam em sua cara. Mas a perseverança de um repórter faminto por uma história é uma força da natureza. Usando um contato na Marinha, um velho almirante reformado que o via como um filho, ele conseguiu a confirmação do que já suspeitava. O Hughes Glomar Explorer não era um navio de mineração. Era uma embarcação da Agência Central de Inteligência, a CIA. E o que eles buscavam não eram minerais, mas os destroços de um submarino soviético, o K-129, que havia afundado 6 anos antes, a mais de 2.000 quilômetros a noroeste de Pearl Harbor. A missão, conhecida internamente como Operação Azorian, era uma das mais caras e secretas da história.
A revelação foi imensa. O que os soviéticos fariam se descobrissem que os Estados Unidos estavam tentando resgatar um de seus segredos nucleares? O risco de uma nova crise global era real e iminente. A narrativa oficial de mineração era uma cortina de fumaça, um espetáculo grandioso para o mundo, enquanto a mais de 5.000 metros de profundidade, as duas superpotências jogavam um jogo de gato e malta nas sombras. Mas aí foi quando a história ganhou um contorno ainda mais misterioso que a tornou inesquecível. O ex-oficial da Marinha revelou a Alex que a operação não era apenas para recuperar mísseis ou livros de código. Ele se inclinou, sua voz agora um mero sussurro. O K-129 não era um submarino comum, ele era um protótipo. Nele, os soviéticos estavam testando uma tecnologia de propulsão experimental. Um motor que usava campos magnéticos para mover o submarino através da água, sem o ruído das hélices, sem o rastro da cavitação. Se funcionasse, tornaria os submarinos completamente indetectáveis. Eles o chamavam de Projeto Fantasma. Se essa tecnologia caísse nas mãos americanas, a balança de poder naval seria destruída para sempre. Essa era a verdadeira caça ao tesouro. Era a corrida por uma arma tão secreta que nem o mundo sabia da sua existência. Alex Turner tinha em suas mãos a história de uma vida. Ele escreveu cada palavra, expondo a operação e o segredo que ela escondia. A direção do jornal, depois de dias de debate e pressão de Washington, teve que tomar uma decisão difícil: publicar e arriscar um incidente internacional ou silenciar a história mais importante de suas carreiras. Eles decidiram publicar. A manchete do Los Angeles Times de 1975 explodiu como uma bomba. O segredo da Glomar vazou. A narrativa de mineração de Howard Hughes se desfez em um momento, revelando a ousada operação de espionagem por baixo. O governo dos Estados Unidos foi obrigado a admitir a operação. Diplomatas foram chamados e a tensão entre as duas superpotências subiu a níveis perigosos. O mundo estava horrorizado com a ousadia da operação, mas o que mais assustava era a incerteza do que havia sido recuperado. A história de Alex fez dele um jornalista premiado, mas também o deixou com uma questão persistente. O governo americano nunca negou a existência do submarino, nem o esforço de resgate, mas negaram veementemente a existência da tecnologia fantasma. Eles disseram que o navio só recuperou uma pequena parte do submarino, contendo apenas restos de tripulantes e 2 torpedos nucleares. Mas o ex-oficial que confidenciou a história a Alex fez uma última observação. O objetivo não era usar a tecnologia, mas sim garantir que ninguém mais pudesse usá-la. Em certas situações, o maior ganho para uma nação não é ter uma arma, mas garantir que a maior arma do inimigo nunca seja criada. A operação da Glomar foi um fato. O resgate foi real. O governo americano, anos depois, confirmou que recuperou a porção frontal do submarino, incluindo os restos da tripulação, que foram enterrados em uma cerimônia militar no mar. Mas a parte que nunca foi confirmada é o que mantém a história viva. O que realmente estava naquela porção recuperada? Era apenas um compartimento de mísseis? Ou era o núcleo de um motor que poderia ter mudado o mundo para sempre? A maior guerra entre superpotências, no final, talvez não tenha sido por território ou armas, mas por uma tecnologia que, se dominada, poderia ter garantido a vitória final para quem a tivesse. E a decisão, no final, foi a de que ninguém deveria ter. A guerra estava no fundo do mar, e o maior segredo não foi o que foi encontrado, mas o que foi decidido fazer com ele. E essa é uma história que ainda está sendo escrita, nas profundezas silenciosas e nos livros de história. E alguns segredos, talvez seja melhor que continuem assim, para manter o frágil e assustador equilíbrio que nos protege.